Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, falando mais uma vez de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Eu queria começar esse vídeo e fazer uma pergunta para você. Você acha difícil ser diferente? Bom, se você diz que sim, eu também. Agora, por quê? Por que é difícil ser diferente, né? Por que a gente sente que não encaixa, né, nesses moldes, que para mim são velhos moldes, ou até a gente tem uma forma de ser excluído, né, quando a gente não faz parte do pensamento de manada, e a gente vê também que o sistema está totalmente desenhado para desestimular a autenticidade, né? Você é premiado quando você é comum, quando você é igual aos outros, né? E também o sistema ele desestimula e não premia, né? Não é fácil para quem quer criar a própria independência, sempre vai existir resistência, né? Bom, como a gente já vem conversando nesse canal, a nossa intenção aqui é transmitir experiências e conhecimento, inspiração, o que deu certo, o que deu errado, nesse processo de construção da nossa realidade, né? Na verdade, o nosso mantra aqui é que a gente não precisa nem sair nem lutar da Matrix. A gente só precisa construir a nossa própria Matrix a partir da nossa criatividade, né? Então, a intenção do canal é essa, a gente vai ajudar você a construir isso e o assunto que a gente vai conversar hoje, que é importante, né, nessa construção dessa nossa soberania, desse novo mundo, né, que a gente quer criar, que é educar em casa, né, o homeschooling, que é um assunto bem, talvez polêmico e também pouco conhecido, né, nos detalhes. Então hoje eu queria trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Antes de tudo, eu queria fazer um disclaimer, tá? Porque no caso que você já esteja fazendo a educação dos seus filhos numa escola tradicional, seja pública ou privada, e tá ok para você? Perfeito. Se você acha que já está num ponto uma zona de conforto que também não pode melhorar para você, ok. Na verdade, eu penso que o homeschooling ele não foi feito mesmo para qualquer um. Não é para todo mundo, né? E isso eu quero dizer de uma perspectiva que eu acompanho e estudo, me informo e pratico homeschooling há muitos anos, né? E acompanho também amigos do Brasil, aqui tem uma comunidade aqui na Espanha disso também, e outros países que eu conheço, que eu tenho amigos e pessoas conhecidas que também praticam isso fora da Espanha, fora do Brasil, né? Desse entorno mais conhecido pela gente. Então, assim, o assunto o fato é que a tendência do homeschooling ela só vem aumentando. Claro que a maioria ainda está num sistema tradicional, mas dia a dia isso já vem deixando de ser um tabu, já vem sendo uma coisa muito mais normal e também as pessoas já estão entendendo, se informando que todas essas crenças e essas travas que o sistema também coloca para você não atuar, né, em ressonância com a sua própria independência, essas travas elas são, na maioria das vezes, ilusórias, porque se fosse assim, ninguém faria homeschooling, né? E é só ver o resultado, como isso tem crescido, principalmente depois da crise que a gente teve, né, de saúde do ano 2020, isso teve um crescimento exponencial, tá bom? Bom, feito esse disclaimer e essa introdução, vamos entender que qualquer projeto, vamos entender o homeschooling como um projeto, né? Qualquer projeto precisa de três elementos básicos, né? Que é uma visão, você precisa enxergar aquilo que você quer, você precisa de estratégia, né? Para transformar aquele pensamento, aquele desejo em algo, num caminho, né? Numa direção, e você precisa de organização. Então, se a gente com esses três elementos as ferramentas que eu encontrei, né, que elas conseguem dar forma a qualquer forma de pensamento ou desejo que eu tenho, né, para visualizar aquilo que eu quero construir, e no homeschooling não é diferente. Então, para falar dessa parte da visão, eu vou dizer que há muitos anos eu tive o sonho de viver fora das grandes cidades, né, rodeado de natureza, né, e também junto à minha família, fazendo aquilo que eu gosto, trabalhando com a minha criatividade, que é o que eu faço hoje, vivendo da minha criatividade, né? Então esse sonho de sair das grandes cidades, viver com a família, ter uma vida independente,
e autossustentável, soberana, isso ele não veio da noite para o dia, né? O sonho ele existia, mas é lógico que a gente tem que passar por processos também do nosso cérebro, né? A parte cognitiva que sempre vai colocar barreiras lógicas do tipo, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Aonde eu vou fazer isso? Em que momento eu vou fazer isso? Eu não tenho os recursos. Então você sempre vai ter a parte mental, cognitiva nossa, colocando barreiras que, na verdade, essas barreiras são para nos ajudar desde que a gente esteja por cima delas, controlando essas barreiras mentais para que elas sirvam como, digamos, elementos para você ter um mapa mental da situação, mas não para te bloquear. O que eu quero dizer com isso é que o sonho, uma vez que ele existe, essa visão, o coração ele é o que marca que esse sonho ele precisa ser construído, entendeu? Então a gente segue nesse caminho, confia e isso se converte numa prioridade. E aí quando um sonho, uma visão se converte numa prioridade, ela fatalmente vai existir, né? Vai existir ajuste, mas vai existir. Agora, a segunda parte, depois que você teve claro que você quer educar em casa, quer ter uma vida diferente, né, vamos dizer assim, fora dos grandes centros, que não necessariamente o homeschooling precisa estar unido, né, uma vida no entorno natural, mas no meu caso sim, para mim as duas coisas vão conectadas. Por quê? Porque parte da educação ela é feita também na natureza, né, que eu acho que é um dos problemas que as cidades têm, que a gente está totalmente desconectado da natureza. A gente não sabe os ciclos da lua, a gente não entende, as pessoas... Eu vi crianças que pensavam que o leite vinha da geladeira, e isso é real, né? E até tem um termo que eu escutei quando eu estava investigando isso, que era um artigo que saiu falando sobre ninhos de ciudad, que era um jornal de Madrid, que falava sobre as crianças, esse artigo falava crianças que viviam em cidade, que nunca tinham ido para o campo. E aí depois, buscando, eu vi um outro artigo que falava de ninhos de apartamento, ou seja, que são crianças que já não é nem que vivem na cidade, são crianças que têm grande parte da sua vida dentro de um apartamento. Então, assim, para mim está conectado esse assunto, homeschooling, conectado com a vida no entorno mais natural, ok? Dito isso, quais são as estratégias, né, que no meu caso foram úteis para que isso suceda? Depois que eu tive essa visão, eu naturalmente tive que encontrar um parceiro, a mulher que eu me casei, que é o amor da minha vida, e ela tinha que de alguma maneira, não estar de acordo com tudo, porque não é a ideia, não é o propósito, né, de uma união, mas ela, em coisas básicas que são importantes para mim, que são prioridade para mim, ela teria que sim estar alinhada com isso. Então, o caso do homeschooling, a gente estava 100% os dois alinhados, então foi muito mais fácil. Por quê? Porque aí a gente não tem aquele inimigo interno dentro da sua casa, você não tem que criar uma batalha para fazer algo que você vê lógico e viável, né? Então, isso é muito importante, ter o parceiro certo para você ter um aliado do seu lado e não ter um inimigo, né? Um sabotador que vai dificultar as coisas nesse processo. A outra coisa é que a gente precisa ter um modelo de trabalho flexível, né? Porque é verdade que a gente, numa etapa da jornada, precisa de mais tempo para você fazer essa gestão, você precisa aprender a fazer isso. Depois a coisa vai ficando mais fácil, né? Mas esse tempo, ele precisa sair de algum lugar. Então o modelo de trabalho que você precisa criar, ele precisa ser flexível. Então, obviamente que não vai servir se o casal tem um trabalho de 9 a 6, por dizer algo, né? Num lugar e ainda perde 2 horas no trânsito, então o homeschooling ele não vai funcionar, porque a criança vai ficar com quem? A não ser que o homeschooling seja feito pela avó ou por outra pessoa, que também é viável, mas no meu caso, não era esse a minha visão. A minha visão era eu ter o contato, eu fazer o homeschooling, porque eu queria ter algo que eu não tive, né? Que era a presença, por exemplo, do meu pai, que durante muitos anos, na minha infância,
quando ele chegava a gente já estava dormindo, por exemplo, né? Então, praticamente durante a semana não via o meu pai, e do fim de semana também tinha algumas exceções, né? Então, eu queria estar presente da educação do meu filho. Então, isso é muito importante. E a terceira coisa seria confiar que você pode fazer isso, confiar em si mesmo. Por quê? Se você confia, se você sabe que isso que é o que você quer fazer e o seu coração já te marcou a direção, você precisa manter essa confiança em você. Por quê? Porque vai ser desafiador, claro que vai ser desafiador. Se é algo que não é a maioria que faz, é algo que você vai precisar se transformar para fazer isso, é claro que isso vai ocasionar uma série de desafios e você vai conseguir superar esses desafios tendo confiança em você mesmo. Então isso é muito importante, né? Achar o parceiro certo, construir um modelo de trabalho flexível e também confiar em si mesmo. A terceira parte dessa estrutura, né, seria a organização. Porque tudo bem, você tem uma ótima visão, você tem uma excelente estratégia, e aí como que você organiza isso no dia a dia? Bom, aqui eu queria falar que a disciplina é fundamental. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não era uma pessoa muito disciplinada. Porque você sabe, quando você é criativo, né, você tem um lado desenvolvido, você tem algumas carências no outro lado. Mas a vida me forjou assim. Então eu tive que equilibrar, né, os dois lados do hemisfério, tive que aprender a ser disciplinado para também não só criar coisas, mas saber fazer a manutenção, administrar, planejar e levar isso a bom porto. Então, assim, a boa notícia é que se eu conseguir me disciplinar, acredite, qualquer pessoa pode. E eu de coração falo isso. E a segunda parte disso é que esse processo de você se converter mais disciplinado, para quem não for, é maravilhoso, porque você termina se transformando no processo. Então, ele é muito bonito você enfrentar esse desafio e você está se construindo ao mesmo tempo, né? A outra coisa que é importante é você pesquisar e copiar. Por quê? Porque é o que eu falei, o homeschooling, educar em casa, é uma tendência. Você tem muitos já recursos, tanto físicos como digitais, e referências de quem já está fazendo. Então você pesquise e copie as coisas que funcionam, porque existem muitos métodos, né, de você se educar para você educar o seu filho em casa e também você se educar para você ter disciplina e você se educar para você fazer toda a manutenção desse novo ecossistema. Então, pesquise, veja teste coisas, copie, veja o que funciona, o que não funciona e aí você consegue fazer que isso seja parte do seu novo ser, né, da sua etapa de transformação. E a outra coisa bem importante é você conectar com outras pessoas que também fazem homeschooling. Isso vai ter um impacto muito grande na confiança de que você, digamos, é entendido e você é normal e você faz parte de um grupo que pensa diferente, que tem ideias diferentes. Se relacionar com esses grupos vão ter muitos benefícios, né? E não só para as crianças, né? Mas também para os adultos, né? Então é uma grande oportunidade. E eu já conheci gente muito interessante dentro, fora da Espanha, no Brasil também, que eram homeschoolers. Então é como você ter uma conversa num outro nível de consciência do que às vezes a gente sente falando com pessoas que parece que você está batendo em ponta de faca, né? Conversando com pessoas que não acreditam nisso, né? Então parece que sempre você tem que convencer ou justificar e a outra pessoa ela já sabe dos benefícios, já vive isso, então é uma troca muito mais rica, né? E bom, siga o fluxo da vida também, né? Porque as idades das crianças mudam, essa construção do trabalho flexível muda, de repente a gente precisa mudar por uma razão ou por outra de casa, né? Então a gente precisa seguir, né? Como todas as estações, né? Servem para uma parte, para uma parte da natureza, né? Uma para plantar, outra para colher, uma para contemplar, outra para a gente
transbordar. Então, assim, observe os ciclos, siga o fluxo da natureza, porque no final das contas, homeschooling é sobre a vida, né? Você está com uma sementinha que é a criança e você está fazendo toda a manutenção para que isso cresça e dê frutos, né? Então, quanto mais você está na natureza e mais você observar a vida, melhor eu acho que vai ser a relação de você com homeschooling e no final todos vão colher os benefícios. E agora, qual é a conclusão de tudo isso? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é dizer que a melhor coisa do homeschooling talvez seja o desfrute que é todo o processo, né? De você estar co-criando com o seu parceiro e você estar também num nível diferente com o seu filho, muito próximo a ele, e isso na verdade é uma fonte de felicidade muito grande. Então, na verdade é uma delícia participar do desenvolvimento de uma criança, né? E a outra parte que eu acho que é um benefício muito, muito grande, que é o vínculo de confiança que você cria com essa criança. Então, esse vínculo de confiança, ele é permanente, né? Porque, embora no futuro a criança ela possa estar mais desconectada dos pais, você e a criança vão sentir esse vínculo e você vai sentir que a educação ela foi feita de uma maneira que você sente que ela está funcionando, que o que você fez e a reação da criança e o crescimento que isso ocasionou vai gerar um vínculo de confiança grande que eu acho que hoje, minha opinião, né, a minha leitura, é um dos grandes problemas, porque do mesmo jeito que as pessoas estão desconectadas da natureza, dentro das famílias elas também estão desconectadas, né? A gente coloca as crianças cada vez mais cedo e você, com as pessoas trabalhando no ritmo que trabalha hoje, fica realmente muito complicado de você criar esse vínculo. Não é nem um vínculo de confiança, é simplesmente a presença, né? Então, como que você vai criar um vínculo de confiança sem a presença? Então, isso é bem importante que a gente tenha em consideração. E eu desejo a você que quer testar esse modelo, faça a sua pesquisa. Se você quiser também, comente a sua dúvida aqui nos comentários e a gente vai estar feliz de estar trocando essas ideias com vocês. E é isso, meus amigos. Lembrem-se, somos livres para criar. Um ponto único de vista na criação. E a construção do seu mundo começa agora. Fim da transmissão.